pessoa faz uma lista, coloquei uns verbos qualquer aí, tá, gente? A pessoa faz uma lista e começa lá a decorar. I, love, amar, like, gostar, work, trabalhar, não sei o que, help, ajudar, study, estudar, aprender, learn. E ela começa a decorar. Inclusive tem um erro de digitação aqui, ó, tá faltando um A aqui no trabalhar, tá, gente? E aí ela começa a fazer uma lista e decorar mesmo, tá? Como que você vai fazer então? Se você estiver anotando aí, anote esse passo a passo para você aumentar vocabulário em inglês na hora de você falar, você ter mais vocabulário. Primeira coisa que é importante você fazer: separar os vocabulários que você tem interesse em aprender, vocabulários que são importantes no seu dia a dia, que você pensa assim, nossa, eu trabalho nessa área, eu precisaria saber mais vocabulário dessa área. Olha, não é uma área específica, teacher, mas eu sinto que falta vocabulário para eu falar do meu trabalho. Teacher, eu sinto que falta vocabulário para eu falar dos meus planos de carreira. Então, separe, primeira coisa, separe por categoria o grupo de vocabulário que você quer acrescentar. Por exemplo, é trabalho? Eu preciso de mais vocabulário de trabalho, teacher. Sempre tá rolando umas reuniões, uns call. O pessoal fala, né? Vai rolar uma call, né? Um call lá na minha empresa e eu não tenho vocabulário. Então, é de trabalho? Separe. Categoria, trabalho. É esse grupo de vocabulário que eu quero aprender. E não só faz uma lista qualquer, que não tem nada a ver com você, que não vai funcionar. Você pode até aprender por um tempo, você pode até decorar por um tempo, só que daqui a pouco você já vai ter esquecido. Então, primeira coisa, separe por categoria. Que categoria que você gostaria de aumentar vocabulários? De repente é viagem. Teacher, eu tô sempre fazendo viagem internacional, agora não, por conta do momento e tal, mas eu sei que em breve vai retomar isso, eu vou precisar viajar e me falta vocabulário na hora que eu vou viajar. Na hora que eu tô no hotel, eu percebo que falta vocabulário. Que categoria você gostaria? Uma área específica da sua profissão, da área que você atua? Coloque aí pra mim no bate-papo qual vocabulário específico você... Específico não, deixa eu reformular a pergunta. Qual categoria você gostaria de ter mais vocabulário que você sente que se você tivesse, isso ia te ajudar mais na hora de falar inglês, na hora de usar esses vocabulários? Ok, separei, teacher, agropecuária, trabalho, viagem. Então separa a categoria, esse é o primeiro passo que você vai fazer. Segundo passo, tá? Você vai começar a liste de 10 a 12 vocabulários que você não conhece, que você gostaria de conhecer. De 10 a 12 novos vocabulários. O que você já sabe, não inclua nessa lista. Porque, gente, parece óbvio, mas eu vejo um monte de gente fazendo lista de vocabulário, de verbo, de isso, de aquilo, verbo regular, aí fazem as suas categorias e colocam um monte de coisa lá que já sabe. Ah, teacher, é só para eu, né, me sentir assim, algo confortável ali. Não perca tempo, isso é perder tempo. O que você já sabe, você já sabe. Não coloque o que você já sabe lá. Liste de 10 a 12 novos vocabulários de viagem, de trabalho, de agropecuária, que você gostaria de saber, que você não sabe como é em inglês. De 10 a 12, pra gente começar, tá bom? Depois eu vou explicar como que vai funcionar esse de 10 a 12, tá? Então, por exemplo, se é trabalho, eu coloquei aqui 10 vocabulários aleatórios, tá? Coloquei 10. Have a meeting, schedule, send email, audit, coworker, manage, request, ship, pay e follow, tá? Ter uma reunião, agendar, enviar e-mail, auditar, colega de trabalho, gerenciar, solicitar, despachar, pagar e acompanhar. São vocabulários que normalmente eu vejo circulando no ambiente de trabalho. Coloquei aqui 10 qualquer, só para você ver como que vai funcionar. Ok, listei 10 vocabulários que eu gostaria de saber em tal categoria. Primeiro a gente separou a categoria, eu estou dando um exemplo aqui de trabalho. Segundo, listei de 10 a 12 vocabulários que eu gostaria de saber e que eu não sei como é. Se eu sei, eu não coloco, tá? Terceiro passo, separe de 3 a 5 vocabulários para você começar.
de 3 a 5. Se eu tenho uma lista de 10, já vou começar com metade da lista. Se eu tenho 12, eu vou para 3. Então, de 3 a 5, tudo bem? Separei os 5 aqui, tá, guys? Deixa eu abrir aqui o apontador a laser, né? Então, separei 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz uma lista de 10, separei 5. Esse é o terceiro passo, de 3 a 5. Tá, esse passo, gente, marca aí, ó, essencial. Quarto passo. Vocês perceberam que a minha lista tá inglês, depois português, que é o que normalmente todo mundo faz. É ou não é? Você viu lá um vocabulário, você anota lá em inglês, depois anota a tradução em português. Inclusive, tem alguns aplicativos, eu acho que o Enki pode te ajudar nisso, né? Que o pessoal pergunta, então o aplicativo é bom para aprender inglês? Tem aplicativo que para ajudar você nessa organização de vocabulário é muito bom. Mas não é só jogar o vocabulário lá, não. Você tem que fazer essa técnica que eu vou te mostrar aqui hoje, que vai fazer parte dos próximos passos, porque senão não adianta nada. A única diferença é que está no aplicativo. Eu posso tanto escrever à mão, posso fazer post-it, posso escrever no caderno, posso digitar, não interessa. Se você não fizer todo o processo, é só um lugar diferente para você alojar, guardar os vocabulários ou as listas novas. Então, o aplicativo em si, você precisa fazer toda essa técnica que pode ser feito também. Tá, quarto passo então ali. Trabalhe do português para o inglês. Separou a categoria, montou a sua lista de 10 a 12 vocabulários. Separou de 3 a 5 para começar, porque você não vai trabalhar com essa lista de 10 de uma única vez, ou de 12, ficar lendo lá 10, aí passa de novo, fica andando para casa lendo, tentando decorar. Não, você não vai fazer isso. Você vai separar de 3 a 5 dessa lista total aí de 10 ou 12 que você colocou. Só que aí, ao invés de ficar uma coluna em inglês, outra coluna em português, você vai fazer exatamente como eu estou mostrando aqui. Você vai fazer a sua primeira coluna, ou o seu card, se você estiver usando algum aplicativo, algum flashcard, cartões coloridos, não importa onde você está fazendo isso, o importante é a técnica. Pode ser post-it, pode ser, eu gosto de escrever, teacher, eu gosto de digitar, gosto de ter no meu bloco de notas, eu gosto de ter no aplicativo. Não interessa onde você está alojando, guardando isso, e sim a maneira que, tá bom? Então você vai fazer uma coluna no português dos vocabulários que você gostaria de saber em inglês daquela categoria. No caso, eu separei trabalho aqui como exemplo. Ter uma reunião. Teacher, eu uso tanto isso, porque eu tenho reunião todo dia. Se eu tiver que falar isso para alguém que está falando inglês comigo, eu não sei falar como é reunião. Então, por exemplo, é um vocabulário que eu preciso ter. Ter uma reunião, have a meeting. Você já vai deixar do português para o inglês. É o contrário do que normalmente as pessoas fazem. Então, a gente vai sair do português para o inglês. Ter uma reunião, have a meeting. Agendar, schedule. Enviar e-mail, send email. Auditar, audit. Colega de trabalho, coworker. Então, ó, fiz no português. Por quê, guys? O que que acontece? No nosso cérebro tem uma região que é responsável por toda a nossa linguagem, que em 70% das pessoas, isso é neurociência que fala, tá? Não é Teacher G que está inventando. Em média, 70% das pessoas tem essa região da linguagem localizado no nosso hemisfério esquerdo. Então, a maioria das pessoas tem a região da linguagem localizado no hemisfério esquerdo do nosso cérebro. Nessa região da linguagem, a gente tem mais duas regiões que são especificamente responsáveis por toda a nossa comunicação, principalmente a nossa fala e o nosso ouvir. Sabe quando eu ouço alguém falando comigo em inglês ou em português e eu entendo? Tem uma região lá no nosso cérebro, no hemisfério esquerdo, na área responsável pela linguagem, que faz isso, que é responsável por interpretar tudo isso. Nesse mesmo hemisfério esquerdo, nessa mesma região responsável pela linguagem, tem uma outra areazinha ali, que é responsável por aquilo que eu falo, pelo meu speech, pela minha fala. Por que eu estou te contando isso? Claro que quando a gente fala um outro idioma, várias outras áreas do nosso cérebro
são envolvidas nesse processo, mas essas são especificamente linkadas à nossa linguagem. Tanto é que quando a pessoa tem um acidente vascular, um traumatismo craniano, e essas regiões são afetadas, essas duas específicas que eu estou falando para você, a linguagem pode ser comprometida. Ela pode deixar de entender muito bem as coisas, ou ela pode deixar de falar por conta dessas regiões serem afetadas. Então tem duas regiõezinhas ali, ó, específicas que fazem isso. Por que eu tô te contando isso, né? Titi, mas por que eu tenho que saber isso? O sair do português para o inglês faz com que, à medida que você vai consolidando esse vocabulário, ou seja, internalizando, memorizando. Eu não gosto muito de usar a palavra memorizar, que dá a impressão que ficou um decoreba, e decoreba por decoreba, você deixa a palavra solta ali na sua memória e ela pode não fazer sentido para você, e aí quando você for usar, você não vai encontrá-la. Então eu gosto bastante de usar a palavra consolidação, que é o que acontece de fato, né? Se torna uma memória de longo prazo e ela fica consolidada, porque tá ali. Precisei, ela tá ali. Eu vou buscar essa informação. Quando eu saio do português e vou para o inglês, eu aloco essa informação, eu consolido esse novo vocabulário que eu estou aprendendo já na região adequada, responsável por isso. Olha que impressionante, gente. Quando eu estou lá do inglês para o português, eu estou trabalhando a região da minha linguagem que é responsável por entender o que estão falando comigo. Aqui, eu não quero só entender o que, quando alguém fala have a meeting, eu não quero só entender, eu quero de fato usar esse vocabulário. Eu preciso falar isso em inglês para alguém, teacher, e eu não consigo, porque eu nunca sei. Ou eu já vi, eu nunca lembro. Então, esse processo vai te ajudar a isso, a deixar esse conteúdo pronto para uso, consolidado, para quando você tiver que abrir a boca e falar, ele vai estar lá. Então, é por isso que nós vamos sair do português para o inglês. Vai fazer mais sentido para o seu cérebro guardar essa informação desse jeito, tá? É aquela dinâmica, guys. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não tenho nenhum livro aqui próximo de mim, tá tudo aqui em cima. Quando eu mostro um livro para você, pensa num livro. Imagina um livro. Se você tivesse que falar imediatamente como é livro em inglês, quase todo mundo sabe que é book. Já não vem automático? Né? Mesmo que você, mas livro é português, eu já sei como é inglês, é automático, book. É isso que o cérebro vai fazer. Ele vai armazenar de uma forma já adequada para você usar. Feito isso, guys, eu organizei a minha categoria, listei de 10 a 15 vocabulários, separei de 3 a 5 para eu começar o treino. A gente ainda não começou a treinar, a gente só está organizando o treino. É aquela história, foi para academia, você começa a pegar os pesos e organizar, você ainda não começou a treinar. Mas você já está se organizando para o treino acontecer de uma forma eficaz, tá? Quinto, guys, olha, todos os passos são importantes, mas o 4 e o 5 é aquele assim, essencial que vai fazer a diferença no seu treino, que é sair do português e ir para o inglês, organize a sua lista dessa forma. E o 5, pratique com exemplos relacionados à sua rotina. Sempre falando, guys. Speaking. Como assim, teacher? Praticar com exemplos relacionados à minha rotina. Vamos imaginar que essa lista é minha, que eu tenho interesse em aprender esses vocabulários, porque fazem parte do meu trabalho, da minha rotina de trabalho. E eu não sei falar isso, eu preciso falar isso em inglês. Eu preciso aprender esses vocabulários, porque faz parte da minha vida, faz parte daquilo que eu faço. Eu vou praticar com exemplos relacionados, tá? Por exemplo, eu tenho uma reunião todo dia. Quando eu dava aula em company, quando eu ministrava aulas de inglês dentro de empresas aqui na cidade de Araras, onde eu moro, a Nestlé, por exemplo, dei muito tempo aula lá dentro, o pessoal tinha reunião todo dia de manhã. Todo dia tem um horário fixo da reunião, por exemplo, às 10. Então, toda vez que ele tinha que falar do trabalho dele para alguém, ele sempre falava, nossa, eu tenho reunião todo dia, tal hora, ou eu tenho reunião às 10. Então, por exemplo, né? Eu tenho uma reunião todo dia. I have a meeting every day. Como que você vai treinar isso? Monte exemplos que tem a ver com você. Esses exemplos você pode escrever em português. Eu tenho uma reunião todo dia,
eu envio e-mail, eu não sei o que lá. Vou dar outros exemplos aqui. Mas sempre quando você for treinar, você vai treinar falando, tá? Tite, mas eu posso escrever em inglês? Até pode, mas treine falando, tudo bem? Pegou lá a sua listinha, você vai treinar falando aqui. Você pode montar ela, português, inglês, escrever, digitar, colocar no aplicativo, onde você quiser. Mas sempre você vai treinar falando. Ter uma reunião, have a meeting. Agendar, schedule. Enviar e-mail, send email. Auditar, audit. Colega de trabalho, coworker. Treinei esses 5. Você pode fazer isso várias vezes, inclusive. Repassar mesmo, do jeito que eu fiz. Português, inglês. Só que não basta isso, você precisa criar exemplos com esses vocabulários relacionados à sua rotina. O que é relacionado à sua rotina? Que de fato aconteça com você. De fato tem a ver com você. E não fazer um exemplo, sei lá, teacher, eu nunca tenho reunião. Então esse vocabulário não me interessa. Então não tem por que você colocar ele na sua lista e muito menos fazer um exemplo usando ele se não tem nada a ver com você. O que tem a ver comigo? Teacher G. Bom, preparar aulas, preparar material, ministrar aulas ao vivo, dar suporte para o meu aluno, tirar dúvidas das atividades que eles fazem todo dia, né? Esclarecer dúvida do GPS, ajudar os meus alunos com dúvida, fazer live nas plataformas, nas redes sociais. Esse tipo de vocabulário tem a ver comigo. Acompanhar, né? Ter um acompanhamento pedagógico dos meus alunos. Tá vendo os vocabulários que tem a ver com a minha rotina? Com a da Andréia de agropecuária vai ser outra e assim por diante. Então você vai montar exemplos que tem a ver com a sua rotina, tá? Montei os exemplos, vou praticar falando. Eu tenho uma reunião todo dia. I have a meeting every day. Esses 5 verbos ou vocabulários, né? Esses 5 vocabulários que você separou, não são verbos, são vocabulários. Esses 5 vocabulários que você separou, você vai treinar exemplos com esses 5 relacionados à sua rotina real mesmo. Eu preciso agendar uma reunião. Eu peguei aqueles 5 vocabulários lá. I have to schedule a meeting. Então, toda vez que você for treinar o vocabulário, você vai treinar o vocabulário e depois o exemplo. Você pode treinar ele separado, pega lá, dá uma passadinha de olho, depois já vai pro exemplo. Nossa, como é que é ter uma reunião mesmo? Consulta lá a tabelinha. I have a meeting. I have a meeting every day, tá? Não fica praticando lendo a resposta toda no inglês, não, tá bom? Então, escreve os exemplos em português e sai falando, tá? Eu aconselho você nem escrever a frase toda no inglês. Você pode até fazer isso, só que quando treinar, não olhe nessa frase. Então, eu te aconselho, escreve no português. Eu tenho uma reunião todo dia. Pronto. Eu preciso agendar uma reunião. Frase 2. Deixa lá, só em português. I have to schedule a meeting, né, para eu treinar. Eu envio vários e-mails de manhã. Escreve só no português, tá? Quando você for treinar falando, eu não lembro como que é. Envio e-mails, teacher. Aí você olha lá na sua tabelinha. Send email. Send email. E aí você vai consultando ali para colocar aqui, tá? I send several emails in the morning. Poderia ser many aqui também, tá, gente? Muitos, não tem problema. A lot of também daria, tá? Então, faça os exemplos também, só no português e vai falando. Não lembra o verbo. Espia lá na listinha, volta. Espia, volta. Até que você vai ter consolidado. Eu vou fazer isso até quando, teacher? Até esses 5, por exemplo, que você separou, ou os 3, estão ok. Fica neles até ficarem ok. Como que eu sei que eu já sei um vocabulário? É igual a história do livro. Se alguém te perguntar, como que eu falo livro em inglês? Book. Você responde na hora, na lata. É porque eu sei, tá? Eu não tô olhando. Como é que eu falo ter uma reunião? Have a meeting. Como é que eu falo agendar? Schedule. Como é que eu falo enviar? Send. Como é que eu falo colega de trabalho? Coworker. Como é que eu falo? Sabe esse na lata? Precisou, você abre a boca e fala? Consolidou. Você já tá sabendo. Feito isso, vai pro próximo grupo da listinha sua lá. Vou pegar os próximos 5. Gerenciar, manage. Solicitar, request. Despachar, ship. Pagar, pay. Acompanhar, follow. Você vai fazer a mesma coisa.
vai montando exemplo. Eu solicito os relatórios de manhã. Solicitar, request. I request the reports in the morning, tá? Gerenciar. Eu gerencio meus colegas de trabalho, meu time, minha equipe. I manage my coworkers. Aqui, ó, já coloquei 2 em um exemplo só. Mas tem que ter a ver com você. Se não tem a ver, não faz sentido você colocar aí. E você vai fazendo isso. Vamos fazer um resumo, então? O que a gente tem que fazer? Primeiro, separa a categoria que você precisa aumentar o vocabulário. É trabalho? É minha área específica, teacher? Trabalho na área de agropecuária, trabalho na área de TI, eu trabalho na área de direito, enfim, separa a categoria que você precisa. Eu quero para viagem, separa a categoria. Primeiro a gente só está organizando o ambiente, igual o treino de academia. Separa os pesos, se vou precisar de barra, vou precisar do quê? Primeiro eu estou só organizando, ainda não começou o treino. Segundo, liste de 10 a 12 vocabulários, tá? De 10 a 12. Separe dessa listinha de 10 a 12, de 3 a 5 para você começar. Se você achar que 5 é muito, 3 tá ideal, tá? E aí você vai de 3 em 3. Teacher, mas eu já consolidei os 12 da minha primeira lista. Encosta essa, começa a outra. E aí você vai repetindo esse processo sempre que você quiser. Importantíssimo, guys, o passo 4. Trabalhe do português para o inglês a sua lista. Então você vai fazer lá uma coluna no português, outra coluna no inglês, tá? Feito isso, pratique com exemplos relacionados à sua rotina. Eu posso ler o vocabulário do português para o inglês, ter uma reunião, have a meeting, acompanhar, follow, colega de trabalho, coworker, agendar, schedule, terminar, finish. Você pode, né, ir lendo do português para o inglês, de 3 a 5, mas logo em seguida já faço os exemplos que tem a ver com você. O que você faz e dá para você usar aqueles vocabulários? Escreva esses exemplos no português e pratique falando. Isso também, ó, 4 ou 5. E você fazer isso falando é o diferencial, porque daí o seu cérebro, ele já começa a organizar essas novas informações. Olha que louco isso. De uma forma que quando você for falar, ele já está pronto para uso. Porque sabe o que acontece? Muitas pessoas veem o vocabulário no inglês, conseguem traduzir o vocabulário. Ela bate o olho no inglês, ela traduz. Ah, isso aqui é tal coisa. Só que o contrário, se ela tivesse que usar aquele vocabulário para ela falar algo dela, em inglês ela não consegue. Já aconteceu isso com você? Isso é muito normal acontecer. Por que, teacher, que quando eu vejo um vocabulário em inglês, eu até traduzo, mas quando é o contrário, eu tenho que falar aquele mesmo vocabulário, não vem na minha cabeça de jeito nenhum. Porque provavelmente você está consolidando esses novos vocabulários de uma forma inadequada. E aí, toda vez que você vai tentar usar ou precisa desse vocabulário, a informação não vem ou demora muito para ver. Por isso que eu falei que tem o jeito certo para você aumentar o vocabulário em inglês. Se você seguir esses passos, né? Se você fizer, depois você me conta. Eu quero que você me conta depois. Teacher, não é que deu certo? Em uma semana eu consolidei tantos novos vocabulários? Pode ser uma listinha de 10 a 12 por semana? Pode. Ai, teacher, olha, deu tão certo aqui, coloquei na minha rotina que eu tô praticando, que eu já tô na 3ª lista. Então não é a quantidade em si que vai fazer a diferença, mas vocabulários que de fato vão ser úteis para você e que quando você precisar usar, eles vão estar lá. Isso é muito mais importante do que só decorei 50 vocabulários, tá? E a hora que vai falar, abrir a boca, não usa para nada. Adiantou alguma coisa? Não. Não, teacher, esses que eu consolidei são vocabulários que eu uso demais. Para isso, para aquilo, então é isso que importa, que vai fazer a diferença para você, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Ótimo, Maria Ângela. Olha, os verbos de rotina é uma coisa que eu trabalho bastante com o time, Teacher G. E a hora que a gente vê, a gente já tá falando, parece que sem tanto esforço de ficar tentando lembrar. Por quê? Porque faz parte da minha rotina. Então, a hora que eu falo, eu acordo 6h30, eu acordo às 7h, e é aquilo que de fato eu faço, conforme a gente vai praticando, aquilo vai fazendo sentido pra gente, né? Quanto mais sentido faz,
mais fácil fica da gente consolidar uma informação ou algo que eu tô aprendendo. Isso, gente, vale para qualquer coisa que você for aprender, tá? Então, tudo aquilo que de fato tem a ver com você, que se torna uma experiência verdadeira para você, te ajuda muito mais na hora de aprender algo. Isso para aprender qualquer coisa, não é só inglês não. Mas trazendo para o inglês, né? O que a gente faz então? Aí a gente leva para a nossa realidade. Pega aqueles vocabulários da nossa rotina, que faz sentido. Eu viajo muito, eu sempre preciso pedir isso, eu nunca sei como é, né? Faz sentido para você e de repente para mim não. Para o outro não. Então não tem porquê, né? O outro ficar decorando aquilo que faz sentido para você e para ele nesse momento não vai fazer tanta diferença, né? Então eu tenho certeza que se você colocar em prática todos esses passos, você vai ter um aumento bem significativo de vocabulário dentro daquilo que você tem interesse, da categoria que você tem interesse. Todo mundo fica na base do decoreba, né? E aí o que acontece? Você começa a perceber que você decora por um tempo, só que a chance de você esquecer de novo é muito grande. Porque o cérebro começa, tipo, é como se fosse uma informação desconectada. Ele guarda aquela informação, só que ele guarda sem contexto e aí ele fica desconectado, ele fica meio perdido. Qualquer eventualidade, melhor dizendo, ele vai descartar. Quando você treina com exemplos da sua rotina, para o seu cérebro já faz sentido aquilo, porque é algo que é verdadeiro, é o que acontece com você, é o que você faz, e aí ele já grava dentro de um contexto. Para sua memória apagar um contexto, dá muito mais trabalho. Então, são truques que a gente usa para intensificar o poder de memorização, né? Então, é fantástico quando a gente descobre algumas técnicas que nos ajudam a fazer isso, porque daí a gente percebe que a gente não tem problema de memória, é só um jeitinho de treinar. Eu ouço tanto todo mundo falar, eu tenho problema de memória, Titi, eu não sei o que acontece, eu não gravo as coisas. Eu já penso comigo, você não tem problema nada, é só o jeitinho de você treinar, você vai ver que você vai guardar as informações importantes para você também. Então isso é muito legal, é formidável. Estudar e conhecer a memória, como ela funciona, é algo formidável, guys. Guys, thank you for coming. E vejo vocês amanhã. See you tomorrow. Bye bye, guys!